Depois disto, deixado Paulo Atenas, partiu para Corinto e lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que era do mesmo oficial, passou a morar com eles. Ali trabalhava, pois a profissão dele era fazer tendas, e todos os sábados discorria nas sinagogas, persuadindo tanto judeu como gregos, porquanto Silas e Timóteo desceram da Macedônia. Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se ele e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse a eles: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora eu vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tércio, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, cria e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor a ele disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará a fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. De noite, Paulo teve uma visão, ao qual, na visão, disse para que ele não temesse, que ali naquela cidade tinha muito povo. É igual eu estou aqui, tem muito povo. Você que está aí, não temas, Deus é contigo. Se você é um sacerdote, tem muito povo nessa cidade. Aqueles que não creem no Evangelho, sacuda a poeira, sacuda as vestes e vá para outro povo. Aí no bairro onde você está, mora muito povo, muita gente. Se um não creu, há quem creia, meu amigo. Não faça questão de quem não crê, de quem zomba. Não quer? Vamos para outro povo. Você evangelizou aqui, a pessoa zombou, ali na frente já está vindo outra pessoa. O que você não pode é retroceder no seu chamado. Se você foi chamado para anunciar a palavra de Deus, para evangelizar, para somar, para ganhar alma, de repente você é um evangelista, é um ganhador de alma, ali naquela igreja, junto com o pastor, junto com um líder ali, você acrescenta ganhando alma, levando as almas para Cristo, levando ali e de repente o sacerdote vai pregar, vai ensinar a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus para os dias de hoje, porém eu creio que aqui é uma história que aconteceu com Paulo. Se aquele povo não creu, sacode a poeira das vestes da sua roupa, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, desde agora vou para os gentios. Tem muita gente, Deus é contigo, não desanime. Continuando a leitura: porquanto, porém, Gálio era preconsor da Acaísa, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Levaram Paulo ao tribunal por qual motivo? Porque Paulo pregava
Jesus Cristo, a ressurreição, que ele é o Filho de Deus. Então eles levaram a conversa lá distorcida. Olha o que eles disseram: dizendo esse persuadir os homens a adorar a Deus por modo contrário da lei. Por modo contrário à lei. Lá Paulo falou: porquanto Galho declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, o judeu de razão seria atender vós. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratais disso vós mesmo. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o espancava diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Paulo apanhou, agarraram Paulo, espancaram e ainda trouxeram aquilo que ele estava dizendo, que é falso testemunho. Disseram que ele estava pregando contra a lei, contra os mandamentos de Deus. Não, Paulo pregava Jesus Cristo, que ele ressuscitou, que ele é o Filho de Deus. Mas há aqueles que creram, muitos judeus creram, e há aqueles que não creram, e levaram Paulo ao tribunal. Porém o juiz disse: olha, tratais vós por causa de palavras, de nome, tratais vós disso mesmo vocês. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secria, porque tomara voto. Chegando a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando a eles que permanecesse ali mais alguns tempos. Não ascendeu, mas despedindo-se disso, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesaria, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frigia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo o, porém, Priscila e Áquila tomaram consigo, e com mais exertidão a ele expuseram o caminho de Deus, querendo ele percorrer a Ocaia. Animaram-se os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberes, tendo chegado o auxílio, muitos aqueles que, mediante a graça, havia crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos abundantemente.